Sejam todos bem-vindos ao nosso tutorial básico de trabalho com o módulo de CAM, chamado de HSM, do nosso software Autodesk Inventor. Eu vou mostrar para vocês, inicialmente, o processo de setup inicial para que a gente consiga fazer o nosso processo de usinagem nas nossas peças nesse módulo de CAM do nosso Inventor. Nós sempre iniciaremos o nosso processo de programação aqui no módulo de CAM do Inventor pela opção chamada de Setup. Ela que vai nos oferecer as funções iniciais para que a gente consiga fazer a preparação inicial desse nosso processo de usinagem. Eu vou clicar neste nosso ícone, nessa nossa ferramenta de setup, para que assim o nosso software assuma as configurações para iniciar o nosso processo de programação. Com o HSM, aqui, que é o módulo de CAM do Inventor, é muito fácil fazer a programação, principalmente essa parte inicial. Porque dá para a gente perceber que quando a gente clica na nossa opção de setup, lá das nossas ferramentas, automaticamente ele já vai fazer uma pré-seleção de todos os dados que devem ser introduzidos nessa página de setup. A gente consegue perceber que aqui na nossa árvore de programação, nós temos as funções, as ferramentas, para que a gente consiga fazer a determinação desses passos iniciais. A gente tem separado por abas a opção de Setup, nós temos a opção de Estoque, que é onde a gente vai determinar o nosso modelo bruto, e a opção de Pós-processamento, que é onde a gente vai determinar o número do nosso programa, um comentário para esse programa, e definir também as opções de zero máquina da nossa programação. E o primeiro ponto, a primeira configuração que nós vamos determinar será na abinha de Setup. Aqui, inicialmente, nós devemos definir três tipos de características, que é a opção de Setup, a opção de Origem, que é onde a gente vai determinar o nosso sistema de trabalho, e também o nosso modelo alvo, que seria o modelo target, que é a nossa peça acabada. Iniciando pela opção de Setup, clicando aqui na nossa seta, a gente vai ter três opções como default de operações de trabalho. Temos a opção de fresamento, a opção de torneamento ou centro de torneamento e a opção de corte. Neste nosso caso, nós vamos utilizar a primeira opção, que é a opção de fresamento, chamada de milling. Em seguida, nós devemos determinar o nosso ponto de origem, que será o nosso ponto 00 para as nossas coordenadas de trabalho. Dentro dessa caixa, dessa característica das nossas coordenadas de trabalho, nós devemos determinar duas características, duas opções principais. A primeira delas é a orientação desse nosso ponto 0. Eu consigo determinar pela orientação do modelo, consigo determinar em características dos eixos, eu consigo, mediante os eixos de seleção, determinar o meu ponto de origem e também consigo simplesmente selecionar a coordenada do sistema. Nós acabamos utilizando sempre o modelo de orientação, ou seja, a gente sempre vai utilizar o nosso modelo como a nossa orientação de trabalho dessas coordenadas. Depois de selecionada a orientação, a gente deve determinar, deve escolher qual que será a origem que nós vamos utilizar como ponto inicial de trabalho, como nosso ponto 00. Aqui nessa opção de origem, quando a gente clica na setinha, nós teremos quatro opções de determinação dessa nossa origem. Temos o primeiro, chamado de Model Origem, que quando a gente seleciona essa opção, ele automaticamente assume como ponto 00 a origem de modelamento. Temos também a opção de selecionar um ponto, mas aí nós devemos escolher um ponto do nosso modelo para ser a nossa origem. Sempre deverá ser um ponto. A gente nunca vai conseguir, por exemplo, pegar num círculo, porque por default, como filtro de seleção, ele sempre só vai deixar a gente selecionar o ponto. Se por um acaso a gente queira determinar um ponto de zeramento, a gente consegue então selecionar esse ponto aqui no nosso modelo. Em seguida, temos a opção de Stock Box Point. Por default, quando a gente clica na opção de Setup, ele gera para a gente esses pontos de vértice.
sempre utilizando o modelo de bloco, que seria a peça em bruto. E a gente, com essa opção de Stock Box Point, a gente consegue selecionar para ser o nosso ponto 00, o nosso ponto de origem, qualquer um desses pontos que foram criados automaticamente. E por fim, nós temos a opção de Model Box Point. Quando a gente clica nessa opção, ele assume um bloco sem colocar o sobremetal. Tá vendo? A gente percebe que ele vai nos gerar um box, uma caixa, sempre determinando a nossa peça alvo. Por padrão, a gente costuma utilizar a opção de Model Origem, que aí a gente sempre vai trazer lá do nosso modelamento o nosso ponto de origem. A gente dificilmente vai se perder, porque a gente consegue fazer o modelamento na origem e automaticamente a gente usa essa mesma origem para selecionar o nosso ponto de origem para o nosso processo de usinagem. Mas também nada impede da gente vir aqui e selecionar, por exemplo, o Stock Box Point e selecionar o centro da nossa peça. Isso vai ser muito característico de cada usuário. Cada pessoa costuma utilizar um tipo de seleção da origem e também depende do tipo de trabalho que você vai utilizar. Às vezes a gente vai estar com uma peça para fazer o nosso processo de usinagem que não vão deixar a gente selecionar certos tipos de filtro para esse ponto de origem. Em seguida, eu tenho também a determinação do model, que é a seleção do modelo target, que é o modelo final de usinagem. Por default, quando a gente seleciona a nossa opção de setup lá em cima, no começo do nosso processo, essa opção de model ele já vai automaticamente selecionar o modelo que nós temos na nossa peça, mas nada impede da gente vir aqui, apertar no X para desfazer a nossa seleção e em seguida, com a opção de model habilitada, a gente seleciona a nossa peça. E assim ele vai assumir esse clique, esse modelo, como sendo a nossa peça final. A próxima característica que nós devemos determinar aqui, nesse processo inicial de trabalho, será na abinha chamada de Stock. Aqui nós vamos determinar o modelo em bruto da nossa peça, ou seja, o bloco que vai entrar na nossa máquina para iniciar o processo de usinagem. Aqui nós temos, a princípio, a determinação do modo desse bloco. Quando eu clico na setinha, ele vai me dar várias opções que eu consigo determinar esse bloco. Eu consigo fixar um bloco, aí eu vou digitar as medidas que eu vou querer desse bloco, tá vendo? São as medidas da peça em bruto que eu vou ter na minha mão. Em seguida, eu tenho a opção de relativo, que aí eu consigo utilizar como base o meu modelo target, o meu modelo alvo, e colocar o sobremetal que eu quero, tanto nas laterais, quanto em cima, ou até mesmo embaixo. A gente percebe que ele gera um sobremetal para a criação desse bloco de peça em bruta. Em seguida, eu tenho também a opção de um cilindro fixo. Da mesma forma que eu consigo gerar um bloco, eu consigo também gerar um cilindro, determinando as medidas desse cilindro. Em seguida, tenho também a opção de relativo, onde ele gera um cilindro e eu vou determinar o sobremetal, sempre levando em consideração o nosso target, o nosso modelo alvo. Enfim, aqui na opção de modo, a gente consegue selecionar qual que vai ser a melhor opção que se aplica à peça que eu queira trabalhar. Normalmente, a gente costuma utilizar a opção de relativo size box para peças cilíndricas, onde eu consigo determinar um sobremetal dessa minha peça. Eu consigo colocar quanto que terá de sobremetal da minha peça alvo. E a última opção que nós teremos aqui dessas configurações iniciais de setup é a aba chamada de pós-processamento. Aqui eu simplesmente vou determinar qual que será o número do nosso programa ou então colocar um comentário. Por exemplo, eu posso colocar que ela terá um comentário chamado de fresamento. Sendo assim, quando eu gerar o meu código NC, ele vai trabalhar para mim
com essas determinações de configuração no meu programa. Vou ter o programa chamado 1001 e com o comentário de fresamento. E também eu vou trabalhar com as minhas coordenadas de trabalho do meu WCS da máquina. Aqui eu vou conseguir colocar diferentes corretores para a minha programação. Dependendo do tipo de trabalho que você vai aplicar, você consegue utilizar mais de 1.0 para cada programação de fresamento. E esses são os nossos dados iniciais para a opção de setup do nosso fresamento. Temos a aba chamada de setup, onde a gente vai determinar as opções iniciais, definir o nosso estoque, que é o nosso modelo bruto, e por fim, as configurações do nosso pós-processamento. Com essas características iniciais definidas, a gente pode dar um OK. E agora, com o nosso setup definido, a gente consegue agora dar continuidade no nosso processo de determinação das operações de usinagem para a nossa peça.